as dúvidas. Ou se você já tem as dúvidas, já podem começar com as perguntas. Vocês preferem? Querem que eu puxe aqui um caso? Outro caso e vocês vão fazer para ele. Aí vocês vão lembrando. Eu não sei se eu passei esse caso aqui para esse caso para vocês. Uma médica? Não. Não? Então vai. Uma médica, 31 anos de idade, já trabalhando, solteira, procura. Dentista. Não, médica, agora Dentista. virou dentista. Essa aí, ela já fez o curso, já fez a residência, já está empregada, trabalhando num hospital, numa clínica. Um belo dia no seu apartamento, olhou para um lado, olhou para o outro, opa, acho que está na hora, então. E aí começa aquela história toda, vai começar a pensar mais. Aí ela dá pouquinho só. E aí ela sorri, vê aquele sorriso ainda infantil e fala, agora eu vou pegar, né? Aquela mulher mais fatal, já tem condições, tudo. Eu chego no consultório com típica queixa de estética e como é médica. Mas hoje não é só porque ela é médica, de todo mundo. Já chega pensando em fazer um tratamento, mas outro dentista não me dá mão. Mas se eu não colocar a mão aí, como é que eu vou fazer alguma coisa, né? Não, mas isso tem que ser o mais conservador possível. Vai dar. Acho que é possível fazer algo bem bacana para você e não vai ser agressivo. Então, como é que é feito a análise hoje? Nos prepara, né? Vou trabalhar aqui. Ela vai ser baseada, primeiramente, pela anatomia. Então, o que a gente faz? Uma boa moldagem inicial. Lembrando, uma boa moldagem vale muito no primeiro momento, hein? Uma ótima moldagem, quanto melhor for esse molde, menos trabalho futuro, certo? Menos problemas lá na frente. Então, capriche no primeiro molde, um ótimo modelo de gesso, laboratório vai fazer um bom enceramento, lembrando das regras do enceramento, sempre fale para o seu técnico tentar o enceramento só pelo aumento de volume. Okay? Sempre a primeira tentativa é aumentar o volume só, sem desgastar o gesso. Eventualmente, lógico, existem casos onde não dá para fazer uma boa anatomia sem fazer um pouco de preparo, que vai ser difícil, vai ser um preparo muito fácil. Segunda etapa, para você definir ainda o seu preparo, vai ser a relação de cores entre qual é a cor do fundo e qual a cor que nós queremos aqui na frente. Logicamente que se você tem cor clara no fundo e tem aumento de volume, já está feito. Já está com o tratamento ganho praticamente. Isso aí você pode barganhar bastante. É aquele caso onde você tem gordura para queimar. Você não vai sofrer para fazer um tratamento relativamente rápido com boa perspectiva. Então você pode, inclusive, pensar, nesse caso, eu posso jogar mais com o tratamento do paciente. Ah, eu não posso fazer. Não, faz em 10 vezes então. Ó, faz em 12. Vamos passar o ano inteiro com prestação, casos mania, não tem problema. Por quê? Esse caso aqui você vai resolver ele em 2 vezes. Não importa, tudo bem, eu vou ganhar um bocadinho, mas eu vou ganhar o ano inteiro com esse caso aí, não tem problema. Tá bem? Se você vê no enceramento, o técnico sofreu, teve que desgastar muito gesso, ou a relação de cores é muito diferente entre o fundo e aqui na frente, já alerta, já não tem tanta flexibilidade aí para você ganhar. Tem seu preço cheio, você já sabe mais ou menos que pode dar muito desconto, senão depois você quebra a cara lá na frente. Porque aí os valores talvez não compensem. Você dá muito desconto porque talvez você tenha que repetir, talvez você tenha que fazer muito mais coisas lá na frente. Certo? Então, isso tudo te dá também um parâmetro de orçamento. Mesmo que você cobre a unidade, pelo menos você sabe
sua margem que você pode dar de desconto ou não, dependendo da facilidade do caso, do tempo que você vai gastar para resolver. Joia? Então esse é o caso onde, em termos de volume, né, espaço, não é problema, porque eu tenho uma relação de cores extremamente favorável, eu tenho uma anatomia que pode ser realizada apenas por aumento, né? Então eu vejo que espaço não é problema, qualquer espaço vai funcionar. Então, se eu começar com 0,1, embora isso eu consiga fazer instalações com 0,1, mas a partir de 0,1 para frente já está valendo, já dá para fazer, já consigo a anatomia, já consigo a relação de cores. Então esse caso está bem fácil, está muito favorável, 50% do meu preparo está pronto, que é espaço. A outra parte é eixo de inserção. Lembrando, e acho que muita gente observou isso na clínica, né, durante o tratamento, de que a segunda parte do preparo é a parte mais difícil de visualizar, que é eixo de inserção. Observar durante o preparo se eu tenho um eixo de inserção favorável para encaixar a peça. Lembrando, o encaixe da peça está totalmente relacionado à área que você quer recobrir. Nesse caso aqui, me parece bastante favorável? Não. Por que não é muito favorável o caso? Por causa do diastema. Está vendo? Então, a presença de diastemas não ajuda, atrapalha. Quando a gente vê um caso com diastema, nos dá a impressão de ser um caso bom. Não é ruim o caso, mas em termos de preparo, a gente só observa espaço. Por isso que as pessoas se iludem que vai ficar mais fácil. Mas o espaço é só metade do preparo. A outra metade, que é eixo de inserção, vai sempre ser mais difícil, porque quando há diastemas, eu preciso recobrir proximal. Preciso abraçar. E aí sempre dificulta eixo de inserção. Certo? Então, o que eu vou ter que observar agora é se eu preciso trabalhar eixo de inserção ou não. Vocês viram então que o eixo de inserção é o que atrapalha depois na cimentação, né? Vai provar as peças, engasga, e tem que gastar um pouquinho por aquilo lá. Muito bom. Então, no caso aqui, o que nós vamos ver é eixo de inserção. Neste caso, especificamente, quando você vê a foto, você consegue ver exatamente as cristas vestibulares. Então, você vê aqui, ó, essa área de reflexão de luz aqui, ó, e essa aqui, onde bateu o flash, ó, mostra bem a reflexão de luz. Então, algumas pessoas ainda ficam um pouco confusas, né? Quando você vê essa linha e essa linha, o que está aqui no meio é o que nós chamamos de área de espelho. Tudo bem? Então, muita gente fala, o que é área de espelho? O que é área de espelho? O que é área plana? A área plana é isso aqui, ó. É o que compreende entre uma crista e a outra. Sempre é esta área que dá ao observador a impressão da forma e do volume do dente. Então, quando a gente quer personalizar um caso, nós trabalhamos esta área aqui, ó. Para a prótese, sempre a área externa, a forma mais favorável é a forma quadrada. Porque a forma quadrada de dente é a forma mais favorável para a prótese? Porque é a que menos exige papila. Pouquinho, você já observou que a maioria dos encerramentos, com essa área plana, bem abaulada, eu vejo muito isso. Os laboratórios fazem muito esse abaulamento nessa área. Tem que ensinar ao técnico a sua preferência para não fazer abaulada. A área plana é plana. É, né? A área do espelho. Né? Você pode corrigir também, passar uma ou outra correção. É, sim. Não, mas não é só corrigir. Você tem que corrigir e comunicar ao técnico exatamente aquilo que você quer. Nossa, olha, é assim que eu gosto. Olha, eu gosto dessa área bem marcada, essa área plana bem marcada. Aí o técnico começa a compreender como você gosta. Entendeu? Porque ele aprendeu de um jeito.
E, às vezes até a preferência dele é por dentes arredondados, assim. Ok? Aí ele vai te mandar daquele jeito. Você aceita ou não. Mas caso você não aceite, você quer essa área plana, você faz ou pede para ele fazer, mas sempre numa conversa aberta com o técnico. Né? Há um erro muito grande. Tem às vezes gente que faz a correção e não fala nada. Depois, quando vem a cerâmica, você não viu o que eu fiz no ensinamento? Não, ele não viu. Ele nem prestou atenção. Mas se eu falar, ele vai observar. Tá vendo? Então, tudo é comunicação. Comunicação muito aberta com o técnico. Tá? Então, a área plana aqui é o que manda. Para a área externa, para a prótese, a forma quadrada. Tá vendo? Porque a forma quadrada de dentes vai exigir menos papila. E aí depois, você quer a forma redonda ou triangular, você faz isso na área de espelho. Então, você vai dar as características realmente de um dente triangular, ou redondo, ou quadrado, aqui dentro. Mas na área externa, no volume externo, sempre dê preferência à forma quadrada. E isso evita fazer black space aqui. Bem, outra coisa que vai sempre fazer diferença é as abelhas incisais. Também fazem uma grande diferença, porque as abelhas incisais elas vão ficar muito marcadas porque elas mostram o fundo escuro da boca. Então, esse V aqui, se você abre mais ou abre menos, faz uma diferença muito grande, porque ela marca muito, porque você vê o fundo escuro em contraste com a própria estrutura dentária. Então, essa linha da borda incisal é muito importante, como você trabalha. Se você tem dente muito largo e que dá uma impressão de mais estreito, você trabalha a área de espelho, logicamente, estreitando a área de espelho, mas a borda incisal também é muito importante. Se eu quero dar uma impressão de mais estreito, por exemplo, eu quero botar aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou arredondar. Certo? Deixa eu ver se isso aqui rola. Se eu quero dar uma impressão disso aqui ser mais estreito, o que eu vou fazer? Eu faço isso aqui. Então eu diminuo isso aqui. Beleza? E isso já dá uma impressão de dente mais estreito também. Eu posso trabalhar essa linha aqui, deixando mais aqui ou mais aqui. Isso vai fazer com que a impressão do dente seja mais estreito, mais longo, mais solto. Ok? Então, sempre quando você trabalha, já sabe que esses são os truques para você fazer esses dentes aí. Claro. Mas o que eu tenho que ver nesse caso aqui é basicamente se eu tenho que preparar ou não. Então, como essas áreas aqui estão me mostrando exatamente a área plana e daqui para cá as áreas proximais, o que eu vejo neste caso específico é que estas áreas proximais desta paciente são muito redondas. Dá para ver bem que ele é arredondado, né? Então, como ele tem esse arredondamento, vai ficar bastante simples. Eu acho que é possível a fixação. Por exemplo, no caso desse central, eu quero recobrir a área vestibular até a área próxima ao ponto de contato. Quero recobrir um pouco da borda incisal e aproximar o distal todo. Então, eu preciso ver se é possível recobrir aqui, ó. Como aqui tem um bom arredondamento, eu acho que dá para fazer assim. Cobrir assim, não. Com esse eixo de inserção. Apenas uma forma, estou incluindo. Eu acho que dá. Quem vai me dizer mais precisamente é o laboratório. O laboratório tem mais condições no modelo de gesso de verificar se vai ser possível ou não. Então eu acho que dá para fazer direto aí. Então, no caso, o que é o preparo? Hoje o preparo, vocês já sabem, é espaço para a futura restauração. O espaço é coordenado pela anatomia. A anatomia você consegue através do enceramento e muitas vezes você vai coadjuvar como CAP. Ok?
Mas basicamente é um ensinamento, que é o seu planejamento. E a escolha do material relacionado à cor do dente versus a cor da restauração que você quer dar. É inciso ou ocluso cervical, onde todas as paredes precisam convergir. Aqui todas as paredes divergem, lá todas as paredes convergem. Aí, entre a inlay aqui e a cor orbital lá na outra ponta, você tem todos os outros preparos faciais. Onde estão as facetas, os fragmentos, as onlays, as overlays, o diabo a quatro. Então, cada uma dessas restaurações vai ter uma complicação em relação ao eixo de inserção de acordo com a área que quer recobrir. Aí que você precisa sempre prestar atenção. Consegue encaixar ou não as peças? E como nós estamos trabalhando cada vez com menos espaço, cada vez mais nossas restaurações estão mais finas. E se o eixo de inserção não estiver correto, na hora de inserir, há muito índice de fratura. Certo? Então, uma coisa está levando a outra. Então, eu preciso sempre trabalhar muito bem o eixo de inserção por conta da fragilidade inicial dessas peças na hora de inserir. Perfeito? Então, capriche bastante no eixo de inserção. Se você está na dúvida, arredonda mais. Arredonda mais. Joia? Também existe a cooperação do técnico. Um técnico consegue detectar para a gente se existe ou não uma sucessão mais favorável. O técnico que colabora com o dentista, ele faz marcações de eixo de inserção. Então ele faz correção no modelo, marca e avisa ao dentista: olha, aqui você tem que desgastar um pouquinho, senão a peça não vai entrar. Eu desgastei no modelo. Tudo bem? Joia. Mas se você tem então espaço, você tem eixo de inserção, você entra no que os americanos gostam de chamar de no prep. Então toda vez que você lê esse termo no prep, é o caso do que a gente chama de lente de contato. Beleza? Deu no prep, quer dizer lentes de contato. Joia. Então esse caso está facinho. Eu tenho o eixo de inserção, tenho espaço. O que eu preciso fazer? Moldar. Então vamos fazer a moldagem. O único problema nosso é que eu preciso fechar o diastema. Para fechar o diastema, uma regra: sempre precisa sair subgengival aqui, ó, na região interproximal. Se eu deixar nivelado na papila, você vê que o contorno vai sair aqui e vai correr mais ou menos por aqui, ó. Então o ponto de contato acaba ficando sempre muito baixo. E aí acaba dando black space. Certo? Então precisa levar. Mesmo não preparando nada, na hora de moldar, colocamos aí um fio mais espesso para abrir bem a região aqui interproximal para poder pegar essa área. Hoje, nesse tipo de preparação, sem termo cervical, você pode, especialmente nos casos de lente, fazer uma moldagem muito simples aqui, só com um fio. Não tem preparo, você não quer moldar nada, você só quer moldar o perfil subgengival aqui. Então apenas um fiozinho já é suficiente. Nos casos puros de lente, onde não existe nem essa preocupação de entrar subgengival na papila, é possível fazer moldagem direto com aquelas pastas de retração da 3M. Ela funciona para esses casos. Funciona muito bem. Certo? Eu ia só infiltrar lá o material, positivo, lavar e cortar. No nosso caso não, porque a gente precisa realmente fazer um afastamento efetivo em papila. Legal? Fizemos essa moldagem. Essa moldagem aqui, ela é para vender material. Tudo bem? Vocês não vão fazer a moldagem assim. Se quiser, pode até tentar fazer essa moldagem para vender a foto. Mas, isto que vocês estão vendo aqui, ó, é muito difícil de fazer. Tá vendo? Porque eu passei debaixo do ponto de contato,
cruzei a silicone e consegui tirar sem rasgar. Também isso é um teste de material, porque esse material aqui da 3M é o material com maior resistência a rasgamento que nós temos. Então isso aqui é foto para mostrar isso. Isso é o Expert XT? É. Então, qual é a diferença desse material para os outros, por exemplo, o virtual? É que ele ganha meia estrela a mais na avaliação por conta de resistência ao rasgamento. Professor, mas esse ele é a leve regular, né? Essa é regular, mas pode ser também a light. Eu percebi que essa regular, não sei se é só experiência minha, eu acho que a moldagem sempre com a light eu chego num resultado melhor do que com a regular. Sim. Parece Sim. que ela não penetra direito. É. A regular ela é mais viscosa, né? Mas é igual, é apenas uma preferência do operador. Tanto faz, pode ser com essa, pode ser com a outra. Tá bem? Então o que você vai fazer nesses casos aqui, ó? Você chega aqui num caso como esse, vem por palatina, coloca uma gotinha de flor lá na palatina, bem na meia. Entendeu? Lá na palatina, uma gotinha de flor, polimeriza. Só para evitar que a silicone que vai ser jogada aqui atravesse daqui para lá. Tá bem entendendo, não? Para não fazer essa ponte aqui. Porque o grande problema nessas áreas é se a aí rasgou aqui, tudo bem. Às vezes você olha assim, pode estar muito bonito. Semana para frente. Depois, quando está levantando o paciente, tem um negocinho aqui, ó. Aí você vai ver, tem uma siliconezinha aqui. E aí o que você faz? Dá um fio dental para ele, finge que não aconteceu nada. Entendeu? Não, lógico que você vai ter que entender de que se não pegou aqui, ó, já o técnico vai ter problemas de saber onde é que está a finalização. Ele vai ter que finalizar ou aqui ou aqui. Ele já perdeu a área, certo? De fechamento. Então, sempre procure fazer os bloqueios caso você ache necessário. Bom, o que você vê nesse tipo de moldagem aqui também é que, como não existe nenhum preparo, eu só quero pegar o perfil emergente subgentival. Tá bem? Não é o suficiente. Então, eu quero pegar esse perfil aqui. Que legal. Muito bem. Foi para o laboratório então fez as restaurações estão aí, de cerâmica. Hoje a tendência é realmente fazer tudo monolítico, de uma forma injetada ou fresada em CAD/CAM. As técnicas sobre refratário, elas tendem a desaparecer, ou seja, aquela cerâmica estratificada tende a desaparecer. Logicamente que muitos de nós gostaríamos de trabalhar com cerâmica sobre refratário, são maravilhosos, mas eu dependo realmente de um técnico muito especializado e eu tenho que lembrar, se eu fizer com refratário, eu preciso ser 2, 3, 4, 5 vezes mais cuidadoso com a peça, porque ela vai ser muito mais frágil antes da cimentação. Então, na hora de assentar, de fazer prova e tudo mais, qualquer ajuste, com muito cuidado quando são cerâmicas sobre refratário. Quando são cerâmicas injetadas, eu também vou tomar cuidado, mas eu tenho um pouco mais de resistência no material. Então, numa barrinha de cerâmica fluospática, 70 megapascal de resistência à fratura. Numa barrinha de silicato de lítio, 400 megapascal de resistência à fratura. Então dá uma diferença muito grande. Né? Então, hoje, sempre vai ser uma tendência, hoje é uma tendência trabalhar com monolíticos puros, seja de silicato, de leucita, de feldspato, mas de forma injetada ou de forma fresada e depois maquiados. Certo? Essa é a tendência. Muito mais também por causa do trabalho, né, professor Roberto? O senhor acha que cai em desuso muito mais também por causa do trabalho laboratorial? Trabalho laboratorial. Uma é que você precisa de uma mão de obra especializada, a segunda, ela não tem produção. E hoje você precisa, num laboratório de próxima, produção
Mas o mais importante, vai democratizar a prótese. O que acontece é que para eu ter uma prótese de excelência com feldspato, eu preciso de técnicos de excelência. Para ter a excelência no injetado ou no CAD/CAM, eu posso ter técnicos médios. Eu não preciso ter um técnico, especialmente um artista para fazer. Eu já com um técnico com uma boa experiência, mas com habilidade mediana, já consegue fazer próteses lindíssimas quando injetado. Maquiado. No CAD/CAM. Tá vendo? Por quê? Porque fazer, por exemplo, injetado e fazer escultura em cera, do técnico é não, açúcar. Não tem, só se o técnico for muito ruim para não saber lidar com cera. Então ele consegue fazer o ceramento muito bem. Depois que ele insera, ele injeta. Acabou. Eu já tenho a forma anatômica. A cor já vem da própria pastilha que injetou. E aí é só fazer uma correção policromática com maquiagem, que não é muito difícil. Então a técnica fica muito mais democrática. Vários laboratórios de próteses vão conseguir um trabalho de excelência com essa técnica. E quando é feldspato polilíquido e trabalhado, né, com estratificação, só técnicos de excelência. Aí eu tenho que ter um técnico top. E o problema também não tem produção. Certo? Então é isso que vai acontecer aqui. Não fiquem, logicamente, então, com preconceito dessa questão do maquiado. Vocês vão escutar muito mal das técnicas de maquiado nos congressos. Tá bem? Nos congressos. Mas, de verdade, o que acontece é que num congresso, lembra, acho que eu já falei isso, é uma competição entre professores. Muito mais do que qualquer outra coisa, é uma competição. E de empresas também. E de empresas. Onde nós vamos chegar com telas de 4x16, quer dizer, são uma tela de cinema, e logicamente aí se eu mostrar uma foto de um central que foi maquiado versus uma foto que foi estratificada, sem dúvida nenhuma eu vou ver qualidades, né, estéticas maiores no estratificado. Mas, novamente, se houver saliva, lábio do paciente com distância de conversação, não tem cara para dizer qual foi maquiado, qual foi certificado. Mas cerâmica sequinha, 4x16, lógico que o estratificado vai ter mais nuances, né? Na resolução Full HD, vocês acham que eu vou mostrar o quê? Maquiado? Não. Eu vou mostrar estratificado. E vou bater no peito para falar, olha como eu sou bom, né? Mas não tem nada a ver. Porque na hora de fazer, na produção, mesmo, no dia a dia, a melhor solução é essa aqui. Sem dúvida nenhuma. Tá bem? A não ser, lógico, que você esteja trabalhando já com um técnico que domine muito essa técnica e você tem bom relacionamento e ele tem boa participação com você. Tudo, lembra, né? Tudo depende de escolher o técnico. A gente de verdade não acaba não escolhendo cerâmica, acaba escolhendo a técnica. Beleza? E o técnico escolhe a cerâmica pra gente. Aí você não fica perdendo muito tempo pensando, né? Legal. A cerâmica veio, o que nós vamos fazer? Vamos preparar a cerâmica. Isso é de silicato de lítio. Tempo? 20 segundos. Então, fazemos um tempo de 20 segundos. Joia. Vai surgir agora no mercado, já está lá fora, aqui no Brasil a gente ainda não tem para comprar, mas vai surgir agora um produto que é a base de amônia de flúor, que é uma patente da própria Ecoclar Vivadente, onde eles conseguem estabilizar o silano dentro dessa amônia. Então, como é que vai ser feito o tratamento dessas peças? Você vai esfregar esse material por 20 segundos na superfície do silicato e vai descansar mais 20 segundos o material aí. Aí vai ficar no total 40 segundos. 20 segundos esfregando e 20 segundos sobre a cerâmica. Depois a gente vai lavar, secar e vai estar pronta a peça. Então nós não vamos silanizar, não vai aquecer, não vai fazer nada.
deixar ele pronto dessa maneira. Tá vendo? Mas isso já está comercializado fora? Fora já tem comércio, já está comercializando. No Brasil deve demorar um pouquinho, mas quem quiser vai fazer uma viagem aí para o exterior, ou pede para o Isaac serve de contrabandista para a gente. Isaac já trouxe. E traz, que é um casquinho desse tamanho. Como chama? O nome dele eu não sei, tá ali dentro da minha mala, eu preciso ver o nome dele. Acho que é uma coisa como Acting Primer, qualquer coisa assim. Depois eu pego lá e mostro para vocês. Muito bom. Fiz isso aqui, deu tempo de 20 segundos, lá vamos. Nós fizemos agora a conclusão de uma pesquisa e tem uma coisa que eu preciso retificar para todo mundo. Nós falamos que o ácido fluorídrico varia de 4 a 10%, você pode usar tudo, 4 a 10%, tranquilo. Só que a gente viu uma coisa, quando a cerâmica de dissilicato é a cerâmica de Cadmium, portanto é o IMAX-CAD, deve ser o ácido a 5%. Porque dá uma diferença significativa no IMAX-CAD. Ok? Então, como isso vai começar a dar uma confusão danada, e agora está fácil conseguir ácido fluorídrico a 5%, próxima compra de vocês, comprem o ácido fluorídrico a 5%. Tá bem? O BM4 tem a 5%, a FGM tem a 5%. Ok? Comprem esses de 5%. Só no IMAX-CAD que isso é importante. Mas como ele funciona em todas as cerâmicas da mesma maneira, para não ficar pensando qual cerâmica que eu estou lá na mão naquele momento, compra 5% porque vai funcionar em todo mundo de forma bastante boa. Tá bem? Então, use o ácido fluorídrico a 5%. Esse aqui é o da Evoclar, esse vermelho sangue aí é da Evoclar. Até nas feldspáticas usa mesmo ele? Usa tudo, pode usar, vai dar certo. E a gente está acabando agora uma tese de um aluno, e a gente fez justamente isso para tirar essa dúvida, né? A gente pegou várias cerâmicas e começamos a condicionar com 10, com 5%, 10, 5% e fazendo microscopia. O único camarada que deu diferença foi o IMAX-CAD. O de 10% realmente ataca muito o IMAX-CAD. E o de 5% dá um padrão bom. Então, só por causa dessa cerâmica, muda todo o resto, só para você não ficar pensando. Porque nos outros, tanto faz 10 ou 5%. Então, usa tudo a 5% e aí você não pensa mais. Quanto tempo mesmo a gente deixava a feldspática? Pergunta. 90. 1 a 2 minutos. 1 a 2 minutos. Tá vendo? 90 segundos. Aqui, Eu deixo 90. quando é o de silicato, então, 20 segundos, lava. Ok? Se você lavar só com água, esfregar água, já está valendo. Tudo bem? Para o de silicato, só para o de silicato. Se você quiser um capricho, você faz a limpeza. Tá bem? Quando é o de silicato, lembra, só 20 segundos de solução. O que nós queremos no de silicato é o quê? É fazer uma corrosão da matriz vítrea e expor os cristais. Nós não queremos remover cristais, por isso que é um condicionamento. Eu não quero fazer um grande condicionamento ácido aí, para remoção de cristais. Logicamente, isso leva a uma formação de detritos muito pequena em superfície. Por isso, o spray de água é o suficiente no de silicato. Mas, novamente, você não tem que ficar fazendo protocolos diferentes. Se você passar o ácido fosfórico e esfregar por 20 segundos depois de lavar, é um capricho a mais. E vai funcionar para todas as cerâmicas. Então, é apenas para ter um protocolo mais fácil, né, para não ter que ficar pensando muito. Mesmo porque o meu conselho é sempre você ensinar a secretária a fazer isso.
né? Elas seguem melhor os protocolos. Depende também da secretária, vamos saber que vou matar o passe. Mas se você confia na sua secretária, veja para ela, eu confio muito mais na Eliane fazendo os condicionamentos do que em mim mesmo, né? Porque eu sou meio preguiçoso de olhar para o relógio. Ela já bota o timer lá na frente e liga o timer. Cara, precisa ligar esse timer, para ver o tempo. Ah, é verdade, né? Eu fico com aquela contagem, acho que já deu. Muito legal. Ah, isso aqui vamos esquecer, isso aqui não era para estar aqui. Muito bom. Então lembra, depois que condicionou, limpou, secou, cuidado com a cerâmica, porque a superfície está muito reativa. Significa dizer, ela contamina muito fácil. Tudo que cai em cima da cerâmica praticamente é sugada para a sua superfície. Então, não prova isso depois que condicionou. Depois que condicionou, silaniza. Vai para o silano. Lembrando, o silano vai fazer uma reação química aí. Ontem fizeram uma pergunta, ela é muito importante. Lembra de silano de um frasco e silano de dois. Silano de um frasco é chamado silano hidrolisado. Silano hidrolisado é aquele que o silol, aquele monômero de ligação, já está pronto lá dentro. E no que vai ser hidrolisado é o de dois frascos. Você tem que misturar uma gotinha com outra. Então vamos lá. Quando eu tenho a de dois frascos, eu hidroliso na hora. O que significa isso? Eu formo o monômero silol na hora que eu vou usar. Tá certo? Então eu misturo uma gota com a outra. Se você ler na bula desses silanos de dois frascos, está sempre escrito lá, misturar 5 minutos antes de aplicar, para dar tempo de acontecer a reação química de hidrolização. Só que esses 5 minutos, infelizmente, não conseguem hidrolisar numa porcentagem grande. Então vai conseguir uma reação entre mais ou menos 40% de hidrolização. A formação então de silol ali não vai ser grande, razoável, uns 40%. Por isso quem usa silano de dois frascos aplica mais camadas de silano. Porque você tem menos quantidade de silol formada naquele momento. Então você aplica 1, 2 ou 3 camadas de silano. Quem trabalha com silano hidrolisado, uma camada já é o suficiente. Mas, quando você guarda esse silano, deixa ele sempre na geladeira para conservar ele melhor. Beleza? Olha. Ô, Kina, só observando aí, na hora que você está usando os dois frascos, que é o meu caso que eu uso, já usei muitas vezes, esses 5 minutos tem que tampar? Já não sei o que tem que cobrir, eu vou cobrir, mas eu não sei o sentido. É porque o veículo dele ou é acetona ou é álcool. Se você deixar 5 minutos lá, ele evapora demais. Tá vendo? Então você coloca no casulo e tampa o casulo. Vai. Aplicou o silano e faz o tratamento térmico dele. Toda vez que nós trabalhamos silanos nesse tipo de versão, nós temos que fazer esse aquecimento. Existem duas coisas que catalisam o silano: calor e pH ácido. Como aqui não tem pH ácido, então nós usamos o calor. Essa nova versão que vai vir, já vem o silano naquele meio ácido. Por isso que na outra versão que vai surgir, não vai precisar aquecer. Porque quem vai fazer os vezes do aquecimento vai ser o pH ácido. Por isso que fica 20 segundos descansando. Tá bem? Mas isso é uma coisa para pensar depois, porque agora nesse momento ainda não tem. Mas se de repente você conseguir o produto, é legal, né? Você ganha um tempinho extra. Não sei. Na verdade, no meu caso, vai diminuir o tempo do café, né? Porque eu sempre deixo na mão da Eliana, então ela vai vir mais rápido e falar, ó, tá pronto. Então, geralmente eu tomo café nesse momento. Aquece. Aquece, senhor. Puxa, pega essa secretária, pede para ela fazer. Não, mas não. É porque ela pode até fazer, mas ter a tranquilidade de tomar um café nesse meio tempo.
estou quase chegando no momento de falar para ela, prova aí, Se eu vê, vou tirar aqui do rosa. Legal. Depois que você silanizou, aí nós chamamos de que nós falamos que o silano vai fazer uma proteção relativa na superfície. Aí sim, a reatividade muda, então aquela molhabilidade de superfície é diferente. Então você vê, já não forma já forma uma gotinha de água em cima, significa dizer, ela não tem aquela molhabilidade toda que tinha antes do silano. Então aqui, se você quiser provar, pode provar. Você pode fazer tudo aí. Pode provar, se quiser provar atrás de novo, pode provar, certo? Não há nenhum problema nesse sentido. Se você acha que houve muita contaminação na hora que provou com sangue ou alguma coisa assim, basta lavar isto com ácido fosfórico. Lembra, condicionou, não tem como remover aqueles poros. Não é um ácido fosfórico, não remove os poros. O ácido fosfórico não ataca a cerâmica. Tá vendo? E o silano fez uma reação química com a superfície da cerâmica. E não tem como reverter mais a reação química. Ela é irreversível. Então, não tem como tirar o silano também. Então, depois que você já condicionou com ácido fluorídrico e já fez o silano, você está com ela pronta. Não tem como voltar atrás, só tem uma forma de voltar atrás, passar uma broca em cima. E aí remover aquela superfície e tirar uma superfície por baixo. Tá vendo? Legal. Fizemos o silano e por último a gente aplica uma camada de adesivo. Este passo, com o tempo, também vai sumir. Por que ele vai sumir? Porque as novas versões de cimentos eles estão vindo com o que a gente chama de reologia melhorada. Portanto, a molhabilidade desses cimentos está cada vez maior. E com isso, eu não preciso mais do adesivo. Por quê? Porque o adesivo é aplicado aqui só para preencher os poros. Que eu tenho que lembrar que são microscópicos. E os cimentos, nas versões que nós temos, tem uma viscosidade, mas especialmente uma reologia que não favorece a penetração microscópica.